tema da mensagem de hoje é Caleb, uma geração além do seu tempo. Repita comigo, Caleb, uma geração além do seu tempo. Quando o pastor falou da campanha Diante do Trono, e o tema que nós vamos ministrar aqui é sobre a geração de Caleb. E aí eu comecei a meditar a geração de Caleb, fui estudar sobre isso, e aí eu entendi que Caleb em si, a pessoa Caleb, ele representa uma geração. Repita comigo, uma geração. Caleb representa uma geração, só que não é uma geração normal. Não é uma geração que realmente está acostumado, habituado a viver com as circunstâncias do mundo. Caleb representa uma geração que está vivendo além do seu tempo. Então, eu vou ler aqui o contexto de toda essa história, e eu gostaria que você acompanhasse no quadro, porque toda essa semana nós vamos falar dessa história. Então, se você não compreender essa história, você não vai conseguir ter revelação plena de todas as palavras que serão ministradas aqui no decorrer da semana. Então vamos lá, abre comigo em Números, capítulo 13. Número, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés o enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 21 diz assim: e eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Leobo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, fique atento a isso, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também ramos de figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, repita comigo, 40 dias. 40 dias quer dizer um tempo completo, a plenitude. Moisés ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no deserto, depois 40 anos para libertar o povo. Mostra um tempo completo. Esses 40 dias na terra foi o suficiente para que eles observassem toda a terra. Então a Bíblia está dizendo que esses 40 dias eles observaram toda a terra prometida, amém? Eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Repita comigo, leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Versículo 30 diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que vencemos. Repita comigo, é certo que vencemos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Vamos lá, capítulo 14, versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a Assembleia de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Diz, é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, e Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura. Repita comigo, leite e mel com fartura. E dará a nós, versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los.
Então a glória, aleluias, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Versículo 20. O Senhor respondeu: eu o perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Desobedeceram 10 vezes. Aqui há algo espiritual. Quantas pragas foram lançadas no Egito? Quantas vezes o povo desobedeceu a Deus no deserto? Deus o libertou completamente. Eles desobedeceram completamente. Voltando para cá. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. É um texto muito grande, mas nós precisamos aqui entender o que nós vamos falar no decorrer dessa semana em relação à campanha diante do trono. E aí, então, lendo esse contexto, meditando, eu entendi que Calebe realmente era um cara diferenciado. Ele era um cara que realmente, nós costumamos falar muito de Josué. Mas Calebe era um cara realmente diferenciado. E nós vamos ver a diferença, então, de Calebe para as outras pessoas que estavam ali naquele contexto. Mas, primeiro nós precisamos entender que para entrar na terra de Canaã, precisamos arrancar os gigantes de nossas vidas. Isso acontece na nossa mente. Tudo depende da forma que enxergamos e discernimos as circunstâncias. Primeira coisa que nós entendemos ali é que Calebe, ele era diferenciado porque ele enxergou as circunstâncias completamente diferentes de todos os outros. Ele enxergou aquilo ali completamente diferente. E eu quero dizer para você, às vezes que os seus olhos estão focados em algo que não é para você focar. Deus envia você para visitar uma terra, Deus fala que vai fazer, que vai cumprir as promessas na sua vida, e no meio do caminho aparecem ali os cachos de uva. E ali você se maravilha com aqueles cachos de uva. Você se contempla, você fala: uau, esses cachos de uvas aqui é muito bom, então eu entendo que é isso que Deus tem para a minha vida. E seus olhos ficam focados nisso. Seus olhos ficam focados no tamanho da uva, e aparentemente isso é bom. Mas eu quero dizer para você que nesse contexto, os cachos da uva foi primordial para tirar a atenção de todos os outros espias, menos de Josué e Calebe. Enquanto todos os espias estavam preocupados com o cacho de uva e o tamanho dos homens que carregavam o cacho de uva, Josué e Calebe estavam focados no quê? Essa terra aí, mana leite e mel. O Senhor falou que essa terra mana leite e mel. Então, o cacho de uva tentou tirar a atenção dos espias, mas havia ali 2 homens, e nós estamos falando de Calebe, que havia nele outro espírito. E quando nós falamos desse outro espírito, o que acontece? A nossa visão está aguçada, nós estamos perceptíveis às circunstâncias. Então Calebe não se distraiu, e eu quero dizer para você, não se distraia com aquilo que aparentemente é bom, porque isso vai te tirar do foco. Isso é uma distração para tirar você do caminho que realmente Deus colocou para cumprir as promessas na sua vida. E então, nós entendemos que é preciso renovar a nossa mente. Quais são os gigantes da nossa mente? E aqui no sábado nós tivemos uma ministração, o pastor também já ministrou sobre isso, sobre o poder das palavras. E eu quero simbolizar aqui um dos gigantes. Cada um tem o seu gigante. Mas um dos fatores primordiais que nós devemos derrotar está na nossa mente. Sabe por quê? Por causa das palavras que foram liberadas sobre nós. As palavras de maldição, as palavras que falam que você não vai conseguir, as palavras que realmente vêm trazer desilusão, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Esse é o primeiro bloqueio que é causado na sua mente.
E eu vou fazer uma ilustração aqui rapidamente, para nós entender como isso é primordial, a nossa mente precisa ser renovada. E antes disso eu quero ler Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz: não se amoldeie ao padrão deste mundo, mas transformei-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Não tem como nós desfrutarmos da terra que mana leite e mel, se a nossa mente não estiver renovada para desfrutar daquilo. E eu quero fazer uma ilustração aqui. Estou lendo um livro, né? Maximize Seu Potencial, de Miles Monroe. E ele dá uma ilustração ali muito poderosa em questão como a nossa mente é cativa àquelas palavras que foram liberadas e até mesmo algumas placas de sinalização. E ele fala que tem um momento da vida dele que ele foi para um outro país, se eu não me engano é na Alemanha, e lá tem poucos radares. Ele é americano, faleceu, e ele estava ali na cidade, cresceu na América, então todo lugar que você vai nos Estados Unidos, o pastor já foi em Miami, lá em Orlando, e tem radares, ele fala que tem radares, então a mente dele ficou controlada na questão do quê? Do limite de velocidade que é estabelecido. Porém, ele foi fazer uma missão na Alemanha, e os anfitriões dele deu o carro para ele, numa autoestrada, e falou, pode dirigir. E aí eu quero contextualizar aqui, que ele estava acostumado nos Estados Unidos a dirigir a 120 km por hora. E aí quando ele pega esse carro, na autoestrada da Alemanha, o que acontece? Ele começa a dirigir, e ele começa a dirigir no máximo a 120 km por hora. E aí o seu anfitrião olha para ele e fala assim, ué, o carro está com algum problema? Aí ele fala, não. Então por que você está andando só a 120 km por hora? Aí ele entendeu. Aí ele falou, então eu posso acelerar mais. E aí ele foi acelerando 130, 140, 160 km por hora, e ele olhava para os lados, não tinha radar, e o anfitrião dele falava, por que você está andando só a 160 km por hora? E ele falava, uau, aqui é bom demais, eu posso acelerar. E aí, conclusão, ele acelerou o carro, o anfitrião estava mostrando para ele, não se limite àquilo que foi liberado, àquilo que você foi ensinado o tempo todo. Realmente, ative o potencial, use todo o potencial desse carro. Esse carro pode chegar a 240 km por hora, por que você está andando a 120? Aí ele entendeu por quê. Porque, todavia, a mente dele foi canalizada para andar a 120 km por hora. Então, mesmo quando ele podia avançar esses 120 km por hora, ele não conseguia. E o que o William, que você está querendo dizer para nós? É que as promessas de Deus para nossas vidas são liberadas todos os dias. Mas devido a algumas palavras que foram liberadas sobre a nossa vida, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso é muito grande para você, você para no meio do caminho. Você fica só andando a 120 km por hora. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você pode bem mais. Você pode muito mais. Esquece essas palavras torpes que foram lançadas para você. Renove a sua mente à luz da palavra de Deus. Se Ele está falando que vai fazer, Ele vai fazer. Primeira coisa que nós precisamos entender que Caleb, por ter esse outro espírito, ele teve um entendimento espiritual. Repita comigo, entendimento espiritual. Em Números 13, 27, ele diz, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos da terra. O que acontece? Precisamos discernir espiritualmente o que significa Canaã. Canaã, geograficamente, talvez significava ali uma localidade. Mas trazendo isso para os dias de hoje, o que ele quer nos dizer? Terra de Canaã, terra de descanso, terra de favor de Deus, terra de habitar debaixo da graça de Deus. Caleb entendeu isso, porque nele havia outro espírito. Enquanto todo mundo estava focado no cacho de uva, Caleb estava preocupado com a terra que mana leite e mel. Porque ele entendeu. O povo daquela época estava pensando o quê? Não, mas para carregar esse cacho de uva, nós precisamos ter homens fortes. Para plantar esse cacho de uva, nós precisamos trabalhar muito. O povo ficou focado nisso. Caleb não.
Caleb teve um entendimento espiritual diferente dali. Ele falou, a terra que Deus nos prometeu é terra que mana leite e mel. E trazendo para o dia de hoje, é terra de descanso, é terra de favor de Deus. Por quê? Porque o leite que é produzido não depende do seu esforço. É natural da vaca, é natural da cabra. Está demonstrando o quê? Que você vai colher, você vai comer, você vai beber nessa terra, sem precisar de esforço humano. O mel vem da onde? Da abelha, juntamente lá, não sei o que ela faz lá na flor, e aí gera o néctar. Não depende de você. Terra de Canaã aponta para isso. Para descanso de Deus, nós iremos desfrutar de algo que não depende da força do nosso braço. O que nós precisamos? Simplesmente crer que Ele vai fazer. E por que eu estou falando que Caleb realmente é além do seu tempo? Porque enquanto todos, e Caleb aqui nessa passagem, tem mais entre 20 e 40 anos, mais ou menos, não consegui definir ainda direito, porque é uma promessa, e na promessa ele tem 40 anos, mas aqui é um pouco antes disso ainda. Mas eu quero dizer para você que Caleb, naquela geração, ele tinha um entendimento diferente de todos os outros, por causa de uma coisa, porque nele havia outro espírito. Eu quero dizer para você, que espírito é esse? Fica aí, no seu contexto. Segundo, crê nas promessas e não nas circunstâncias. Vamos ler comigo 2 Coríntios 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O que eu estou querendo dizer aqui? Josué, na velha aliança, já estava vivendo a nova. Josué, então, ele entendeu que se Deus falou, amém, glória a Deus, isso vai se cumprir. E qual que era a promessa, a garantia que isso ia se cumprir? O Espírito que havia nele. O Espírito que havia nele é a garantia que tudo vai acontecer segundo Deus determinou. Por isso que as pessoas que estavam ao redor dele não entenderam. Por quê? Eles não estavam com a mesma visão, a mesma percepção do que Caleb. E eu até contextualizo aqui que Josué talvez não teve a mesma visão. Josué, na teoria, e sim, na verdade também, ele era o braço direito do líder Moisés. Mas a Bíblia não relata que Josué, que viu a terra, que realmente falou e aconteceu. A Bíblia relata que foi Caleb. Eu creio nas minhas convicções que Josué olhou para Caleb e falou: tem algo diferente nesse cara. Tem algo diferente nesse cara e é esse cara que eu vou seguir. Então se ele está falando, eu também vou rasgar as minhas vestes, eu vou me juntar ao meu líder e nós vamos prosperar na terra que mana leite e mel. Caleb estava vivendo além do seu tempo, porque nele havia outro espírito. Que espírito é esse? Ele já vivia com o sim de Deus, por isso pronunciava o amém. O amém o pastor já ensinou aqui. O que é o amém? Assim seja. Se Deus falou, amém, assim seja. Se Deus falou que nós vamos entrar na terra de Canaã, esse povo aí vai ser para nós como pão. Ele falou isso. Vai ser como gafanhoto. Nós vamos pisar e vamos esmagar eles. Por quê? Na força do meu braço eu não consigo. Mas Deus falou, assim seja. Amém. Não deixe que as coisas, as circunstâncias que rodeiam a sua vida determine o seu futuro. Não deixe que o seu passado determine o seu futuro. Simplesmente creia nas palavras de Deus e elas que vão definir quem realmente você é. Não são as minhas palavras, não são as palavras dos meus pais, e olha que eles estão aqui. Não são as palavras até mesmo do meu líder. Mas são as palavras de Deus sobre a minha vida que vai definir quem eu sou. E eu quero dizer para você,
E quando você tem essa convicção de quem você é, você deixa de viver o hoje e começa a viver o amanhã. William, como assim? Se você se vê hoje como um grande pastor, Deus liberou uma palavra para você, e nós temos jovens aqui que tem muitas palavras, muita promessa, e creio que alguns adultos também. Mas por que eu quero falar para os jovens? Porque às vezes só sofre tentações. E aí o que acontece? Existem palavras que foram liberadas, que você vai ser um grande pastor, que você vai ser um grande líder, que você vai ir para as nações. E aí o que acontece? Ele começa então, se ele crê nessas palavras, e é o próximo tópico, se ele crê nessas palavras, o que vai acontecer com ele hoje? Ele muda a sua forma de pensar. Ele muda a sua forma de agir. Então ele deixa de viver simplesmente o hoje, mas ele já começa a viver o amanhã. Foi o que aconteceu com Caleb. E eu quero dizer que Caleb viveu um tempo muito difícil. Porque eu fico imaginando, e viajem comigo nessa, como diz os jovens, nessa vibe. Por quê? Josué vai lá, Caleb vai lá, olha a terra, traz o relatório positivo, tem convicções no seu espírito que daria certo, que Deus iria entregar a terra que mana leite e mel. Então ele estava convicto que ia desfrutar de tudo. Já estava ali preparado. Mas então, Deus fala, o povo não merece. Então sabe o que é? Vamos dar uma voltinha no deserto aí. Vamos fazer um rolê aqui no deserto até que esse povo que não acreditou em mim venha perecer. E aí a geração que vê além das circunstâncias vai entrar na terra que mana leite e mel. Mas imagine Caleb nessa circunstância, vivendo praticamente mais 38 anos no deserto, crendo que era para ele estar desfrutando da promessa de Deus há 38 anos e não estava. Mas sabe por que ele conseguiu viver esses 38 anos e tomou posse da promessa? Porque ele não se via simplesmente como um israelita. Ele se via já vivendo na terra de Hebrom. Isso faz toda a diferença. Quando você já se vê, que nem eu contextualizei aqui, quando você já se vê simbolizando a questão de como um pastor, o que acontece? Pode vir pau, pode vir pedra, pode vir circunstância, pode vir dívida, pode vir palavra torpe. Você está caminhando na promessa. Então não importa o que acontece. Você crê, vai acontecer. Isso tem o poder de mudar a sua forma de pensar e o seu estilo de vida. Coisas que se tornam, que antes era relevante para você hoje, de repente você percebe que perde significado. Sabe por quê? Porque você já não está prendido às coisas desse mundo. Caleb vivia exatamente dessa forma. Ele não viveu 38 anos no deserto, mas sempre se prender às coisas do deserto, porque ele sabia que o lugar dele não era ali. Ele sabia que as coisas iriam se cumprir. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. 36, versículo 27. Não vou me delongar muito, porque está dando o horário. Porém, o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Só conseguimos agir e pensar como Deus quando obedecemos seus mandamentos. Mas nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus, como Caleb também não conseguia. Obedecer na velha aliança é o crer da nova aliança. Repita comigo. O obedecer da velha aliança é o crer da nova aliança. E eu quero dizer para você que hoje você não precisa mais obedecer os mandamentos. Diga, uau. O William está falando que eu não preciso mais obedecer os mandamentos? É verdade. Você não precisa mais obedecer o mandamento. O que você precisa hoje é crer nos mandamentos do Senhor. O que você precisa hoje é crer nas palavras do Senhor. Sabe por quê? Porque os mandamentos do Senhor hoje já não está mais do lado de fora. Está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Então você não precisa obedecer. Você já cumpre ele através do Espírito Santo que está em você. Então por isso que hoje você consegue agir e pensar como Deus pensa. Como Deus age. Porque agora a natureza dele está dentro de você. E quem viveu isso antes do tempo?
Caleb. Caleb conseguiu enxergar aquela situação, Caleb conseguiu viver todas aquelas circunstâncias, não como um homem natural, mas sim como aquele que se apodera e se apropria da promessa de Deus. Por que o William está falando isso? Porque você pode viver hoje, mas sem estar cativo às coisas de hoje. Você pode ser como Caleb, viver nessa geração, mas como não estivesse aqui. Você viver o hoje, presenciando, desfrutando do amanhã. Por exemplo, eu tenho uma palavra que o Daniel está de prova. Eu tenho uma palavra que foi liberada sobre mim no seminário, que eu iria alcançar os continentes. E na hora que foi liberado essa palavra sobre mim, eu levantei a cabeça, falei, uau. Porque eu falei, quem sou eu? Neguinho da favela, convertido há poucos anos, nem falo português corretamente ainda, tenho algumas falhas, e irei alcançar os continentes. Mas eu criei nessa palavra. E isso, o fato de eu crer nessa palavra, começou a mudar coisas dentro de mim. Hoje eu já não vivo realmente como um simples líder de célula, como um simples líder de jovens. Os jovens estão aqui, não deixam eu mentir. Eu vivo como aquele que vai alcançar os continentes. Sabe por quê? Porque eu criei na palavra que foi liberada. E parece que essa mulher, quando liberou essa palavra sobre a minha vida, parece que ela leu o meu pensamento. Porque eu falei exatamente isso em pensamento. Eu, neguinho de favela, que não sei falar português direito, tal. E ela falou assim, não se preocupe com a capacidade humana. Porque quem vai fazer é o Espírito que habita dentro de você. Eu falei, uau, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele, para que se cumpra a promessa dEle. Mas isso dentro de mim mudou. Então o que eu começo a fazer agora? Começo a tentar falar o português correto. Começo a tentar me relacionar com pessoas que, falam mais bonito, sabe sentar para comer, os garfos certos, né, pastor? Quando nós vamos no buffet, o meu pastor é uma benção comigo. Eu chego para ele, sento. E aí, pastor? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Porque chega lá, tem um monte de talher, né? Os encontros de pastores pastores e líderes de jovens são em hotéis. E hotéis chiques, irmãos. E teve uma vez lá... Pastor, já estou acabando, né? Que eu me empolgo aqui. E nós fomos no hotel lá. E aí, conclusão, o hotel... tinha elevador, e aí o que acontece? O neguinho vai lá pegar o elevador. Quando eu chego lá a pegar o elevador, aperto o botão no meu andar, é no 9º andar, e o elevador não se mexe. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui com o meu cartão, alguma coisa assim, né? Conclusão, voltei lá para a recepção e falei, tem alguma coisa errada aqui com o cartão, porque não estou conseguindo subir o elevador e tal. Ela falou, não, é que você tem que colocar o cartão lá no lugar, e aí sim você aperta o andar que você precisa ir. Então o cartão só era liberado realmente para o meu andar. Aí conclusão, fui para o quarto, cheguei lá no quarto, tento acender a luz, tal, e nada de acender a luz. E aí eu falei, acostumado a entrar em apartamento, tem que renovar a mente. Acostumado a entrar nos apartamentos aqui para fazer serviço, geralmente... tem um disjuntor atrás da porta, o disjuntor geral. Aí lá vai eu no hotel, procurar o disjuntor geral. Falei, só o meu quarto que está com problema. E aí, beleza. Tô lá que procuro o disjuntor, achei o bendito disjuntor e olhei e estava ligado. Falei, então realmente meu quarto que está com problema. Lá vai eu ligar lá na recepção. Meu quarto aqui não está funcionando, a parte elétrica e tal. Ele falou, na hora que você abrir a porta, tem uma caixinha assim que cabe o cartão certinho. Você coloca o cartão lá que vai acender tudo. Eu falei, aleluia. Aí nós descemos para almoçar, chego lá no buffet, um monte de talher. Pastor, o senhor já trabalhou em buffet. Como que eu faço aqui? Aí ele, não, William, esse é tal, esse é de salada, esse aqui. Eu falei, opa, beleza. Então, estou brincando aqui, irmãos, mas esse é o contexto. Por quê? Eu já quero agora, então, viver como aqueles que vai alcançar os continentes. Eu estou vivendo debaixo de uma palavra, de uma promessa, e isso mudou em mim. Terceiro, rapidamente para encerrar. Se apropria do que Deus prometeu. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Caleb já estava vivendo exatamente isso. Foi isso que ele falou para a comunidade. Ele falou: ei, vocês não estão entendendo. Deus já nos deu, e Ele é fiel para cumprir, e todas as coisas vão cooperar para que nós se apropriamos da terra. Mas não havia outro espírito naquelas pessoas. Então o que aconteceu? Eles tentaram apedrejar os servos de Deus. Eu quero dizer para você que quando você começar a avançar, quando você tiver ideias miraculosas, quando os sinais de Deus começarem a acontecer na sua vida, pessoas vão tentar tacar pedra nos teus sonhos. Pessoas vão tentar entulhar os teus sonhos. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus foi liberada para a sua vida e ela vai acontecer. Em todas as coisas, em meio às circunstâncias, adversidades, somos mais que vencedores. Caleb viveu além do seu tempo e conquistou as promessas de Deus. Josué, para finalizar, Josué 14, versículo 13. Josué 14, versículo 13, diz assim: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filhos de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Eu quero dizer para você, qual é esse espírito que havia sobre Caleb? É o Espírito Santo de Deus que hoje habita em você. Então todas essas coisas que nós lemos aqui, compartilhamos sobre a vida de Caleb, é para que nós se apropriamos hoje. Naquele tempo, só Caleb tinha essa visão. Só Caleb tinha esses pensamentos miraculosos. E eu lido aqui com alguns jovens que às vezes chegam para mim com algumas ideias e eu falo: meu Deus, mano, da onde que surgiu essa ideia desse menino? Mas eu sou daquele que, vamos fazer. Vai dar certo. Vai. Sábado nós tivemos aqui e eu fui dar a oportunidade para o nosso amigo e querido irmão Azaf. Falei: Azaf, você tem 10 minutos para fazer o retorno das células. E aí ele falou: William, mas o que eu faço nesses 10 minutos? Eu falei assim: Azaf, tem liberdade, meu. Faz o que você achar melhor aí, dá liberdade para o Espírito. E aí ele me respondeu no Facebook: o céu vai descer. Aí eu falei: meu Deus, ele está se achando, esse menino. Né? Tipo, me respondeu assim, mas eu gostei. Eu falei assim: não, autoridade, ousadia, espírito de Caleb. Mas eu falei: meu, sei lá o que vai acontecer no sábado, tem liberdade. Conclusão, irmãos, fizemos uma célula aqui, foi um evento maravilhoso. E aí eu dou o microfone para o Azaf trazer de volta o culto, né? E aí esse menino pegou o microfone aqui. Vou falar porque ele não está aqui, depois ele assiste, senão ele se enche, depois tem que falar para ele ir para a cruz. Mas aí o que acontece? Ele pegou o microfone aqui: amém, irmãos, vamos aqui voltar e tal. Daqui, eu estava lá atrás, daqui a pouco ele: você que está com algum tipo de enfermidade, com alguma dor, vem aqui na frente. Eu falei: opa, está acontecendo algo aqui. Foi ou não foi, mano? E aí eu olhei e falei: deixa ele. E aí ele chamou as pessoas aqui na frente, começou a orar, a banda começou a tocar o louvor, e foi aquele moverzão, e daqui a pouco eu vejo ele desceu: foi curado? Fui, amém, foi curado, fui, amém, começou, eu falei: uau, firmeza, Azaf, tranquilo, já fez a sua parte. Ele falou: peraí, não acabou ainda, eu estou sentindo aqui de orar pelo batismo do Espírito Santo. Eu falei: uau, vai aí. E aí ele começou a orar pelo batismo do Espírito Santo, pessoas daqui a pouco vêm para frente, querendo o batismo do Espírito Santo. Tinha uma jovem, por que é bom da liberdade? Tinha uma jovem aqui, nunca tinha vindo na igreja, virou e falou assim: eu quero esse batismo com o Espírito Santo. E aí a Giovana, que estava ministrando para ela o batismo do Espírito Santo: Giovana, chama o William lá. Aí eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: ela quer o batismo do Espírito Santo, mas eu falei sobre Jesus, e ela quer aceitar Jesus. Você quer fazer o apelo? Você vai fazer o apelo no final? Eu falei: eu vou fazer no final, mas já ministra Jesus para ela, e já ministra o batismo com o Espírito Santo para ela. A Giovana ministrou Jesus para ela, ela aceitou Jesus, saiu daqui batizada no Espírito Santo. Mas se eu tivesse limitado, não tivesse entendido, querendo apedrejar o que a Azaf estava querendo fazer, a pessoa não tinha aceitado a Jesus. Pessoas não teriam sido batizadas. Então, seja aquele que aposte, seja aquele que dê liberdade, porque neles há outro espírito. E às vezes, devido às circunstâncias, você não está nessa vibe. Às vezes, nessa circunstância, você não está entendendo. Mas deixa Deus fazer na sua e na vida do seu irmão, amém?
Vamos colocar de pé?